Eu sou o Ben David e convido vocês hoje para estudarmos estatística e probabilidade. O tema de hoje é em pleno século XXI, passamos por um processo de transformação na era digital. Uma grande massa de informações surge instantaneamente a cada momento nos mais diversos temas possíveis. Um exemplo são as plataformas digitais. Por meio delas, nos inscrevemos de forma gratuita e daí podemos sim assistir vídeos, documentários, minisséries, podemos conversar, bater um papo, podemos publicar nossas fotos, nosso cotidiano, fazer buscas, pesquisas. Em contrapartida, ao fazer tudo isso, nós passamos algo de mais valioso, que são dados, informações. Por meio dessas informações, essas empresas por trás têm um arsenal de ferramentas estatísticas em que elas acabam tomando decisões por meio desses dados e que daí elas servem dessas informações produtos para outras empresas, por exemplo, divulgarem seus serviços, seus produtos específicos para você. Isso, para você mesmo. Diante dos comentários que você faz nas suas redes sociais, dos filmes que você assiste, das séries que você assiste, dos produtos que você busca. Assim, veja o potencial que essas plataformas digitais têm em suas mãos. Um grande banco de informações, de dados. É a grande revolução chamada Big Data. O problema é que nós precisamos criar padrões de comportamento, de análises, etc., desses grandes bancos de dados. Para isso, precisamos de técnicas refinadas, técnicas estatísticas, para que a tomada de decisão esteja próxima da realidade de você usuário desses serviços. Com base no que discutimos até aqui, podemos então concluir que a estatística é uma área da ciência que tenta compreender o que está por trás dos dados, dessas informações que falamos anteriormente. E esse é o objetivo do nosso curso. Para tentarmos entender e estudar um pouco mais essa área, nós dividimos o campo da estatística em 3 sub-áreas. A primeira sub-área que iremos apresentar é a estatística descritiva. Basicamente, ela lida com o tratamento dos dados. Dizemos então que esse processo segue coleta, organização e tabulação desses dados, com também representações gráficas. Então, de forma com que eu tenho essas informações, eu quero ter uma percepção de como é que está à disposição o comportamento desses dados. Até aqui, nesse momento, não tomo nenhuma decisão sobre esses dados. A segunda sub-área, que é a que consolida a nossa tomada de decisão, é a probabilidade. A probabilidade é uma sub-área que nos auxiliará a medir a incerteza com a qual tomamos as nossas decisões baseada nos dados, nessas informações. Por sua vez, a sub-área responsável pela tomada de decisão é a estatística inferencial. A estatística inferencial nos mostrará um kit de ferramentas e estratégias específicas para essa situação. Como tomarmos a nossa decisão baseada nos dados e nas informações que coletamos. Para entendermos melhor esse processo, vejamos o seguinte. Quando nós estamos interessados em um grupo de elementos em que eles têm uma característica em comum que o delimitam, a este grupo nós chamamos de população. Por exemplo, supomos que vocês, em suas redes sociais, vocês têm o grupo de amigos em comum, que estão conectados com você. E isso era uma situação do seu interesse. Entender o comportamento desses seus amigos.
Eles, como elementos, têm uma característica em comum, que é pertencer à sua rede social. Portanto, se eu estou interessado em alguma característica, pesquisar alguma coisa sobre esse conjunto de elementos, diremos que estes pertencem a uma população, fazem parte da sua população de interesse. Nesse caso, muitas vezes nós não temos condições de trabalhar com todos os indivíduos. Nós abrimos mão de todos os elementos e partimos de um subgrupo de elementos, em que esse subgrupo nós chamaremos amostra. Claro que eu não posso pegar qualquer subgrupo da população. Para que isso garanta essa representatividade, nós usaremos uma técnica chamada amostragem. A amostragem é um conjunto de técnicas que nos faz garantir de forma representativa que esse subgrupo possa representar o todo. Dessa forma, nós partimos dessa amostra e, por meio desta amostra, nós começaremos a coletar as informações desse subgrupo, e essa coleta e organização faz parte da estatística descritiva. Juntamente com a probabilidade, o que eu vou fazer é inferir, retirar informações e tomar decisões com base na amostra, mas para que na realidade isso seja extrapolada para a população. Então, um caso clássico é as pesquisas eleitorais. Quando nós realizamos uma pesquisa sobre a intenção de votos no âmbito nacional, nós não realizamos a pesquisa com os 150 milhões de eleitores, mas apenas com um subgrupo da população. Ao final, o que teremos é, por meio da estatística inferencial, a extrapolação dos resultados que obtivemos desse subgrupo para que esses resultados representem o todo. Isto é, para saber, por meio desse subgrupo, qual a intenção de votos na realidade dos 150 milhões de eleitores. Um outro exemplo, podemos pensar em uma linha de produção de carros. Vamos supor que nós tivéssemos uma frota que estamos interessados em saber a porcentagem de defeitos nas peças que existem em cada carro. Para isso, ao invés de eu pegar informações de toda a frota, nós vamos pegar informações apenas de um subgrupo, de uma amostra. E por meio dessas informações, nós vamos inferir a informação populacional. Nós vamos ver a porcentagem real de peças com defeito em cada carro a nível populacional por meio dessa amostra. Diante desses exemplos que mencionamos até aqui, o que nós temos é um conjunto de regras e procedimentos para tentarmos resolver um problema. Isto é, nós estamos dentro do contexto do método científico. Nós observamos um fenômeno, ao observarmos, indagamos e criamos um problema. Queremos resolver esse problema. Para isso, nós fazemos uma determinada afirmação sobre essa população, sobre esse contexto geral. Fazemos essa afirmação sobre a população, isto é, lançamos uma hipótese, e por meio das informações dos dados amostrais, nós queremos tomar uma decisão. Criamos um teste. Esse teste ele vai fazer com que nós refutemos essa afirmação, essa hipótese, ou corroboremos. Isto é, que nós não rejeitemos a afirmação imposta sobre essa população, ou refutemos, rejeitamos. Se rejeitarmos, o que nós podemos fazer é reformular essa hipótese para que todo o ciclo e procedimento se repita. Claro que essa tomada de decisão de rejeitar ou não rejeitar essa hipótese, ela tem que me dar suporte para resolver ou responder o problema inicial.
Voltando ao problema da frota de carros, como nós podemos associar esse ciclo do método científico com o exemplo? O que nós temos é a parte observacional está relacionada aos defeitos nas peças dos carros. O problema ele parte da seguinte situação. Nós indagamos: será que existe defeitos consideravelmente realmente dentro dessa população, por exemplo, a ponto disso causar um prejuízo para a empresa e que eu poderia diminuir esses custos para que assim o retorno da empresa fosse maior? Para responder a essa indagação, a esse problema, nós usamos a seguinte afirmação: a porcentagem de defeitos é superior a 8%. Esse limiar é um limiar tal que eu posso ter conversado com pessoas específicas da empresa e, a partir desse limiar, isso pode causar um prejuízo e daí eu tenho que reformular toda a minha linha de produção, alinhar, verificar o controle de qualidade. Dessa forma, para rejeitarmos ou não rejeitarmos essa afirmação, o que fazemos é ir até a população e vamos coletar informações. Para coletarmos informações, não vamos usar o todo e simplesmente nós vamos utilizar um subgrupo, a amostra. Por meio da amostragem, nós selecionaremos os indivíduos específicos para coletarmos as informações necessárias para tomarmos a decisão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese estudada. Então, por meio do teste, eu crio essa regra de decisão e aí, ao final, eu posso chegar aos meus resultados. Não satisfeito, posso voltar e reformular essa hipótese e todo o ciclo e processo ele se reinicia. Podemos então perceber que a estatística, juntamente com o método científico, elas estão entrelaçadas de modo a auxiliar praticamente todas as áreas do conhecimento para suas tomadas de decisões. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Na aula de hoje, estudamos as definições gerais da estatística. Entendemos que a estatística é uma área da ciência que tenta compreender o que está por trás dos dados, informações retiradas de elementos de uma população. Uma população é um conjunto de elementos com uma característica em comum, que o tornam parte desse conjunto. Em algumas situações, estamos limitados a obter informações de todos os elementos. Assim, utilizamos um subgrupo dessa população chamada de amostra para este fim. Nesse contexto, dividimos a estatística em 3 sub-áreas: estatística descritiva, probabilidade e estatística inferencial. A primeira objetiva a coleta, organização, tabulação e representações gráficas dos dados. A probabilidade nos auxiliará na medida da incerteza em nossa tomada de decisão, realizada pela estatística inferencial. Abordamos também o contexto do método científico e o relacionamos com as sub-áreas da estatística.